Juízes capítulo 6, versículo 7. Essa pregação vai falar sobre quando o inimigo reconhece o que você ainda não vê em você. Quando o inimigo reconhece o que você ainda não vê em você. O diabo, o inferno olha para você e vê, mas você não consegue enxergar. Essa pregação nós vamos falar sobre o que o diabo acredita sobre você, que você ainda não acredita. Você ainda não acredita, você ainda não crê, mas quando o inimigo olha para você, ele já sabe aquilo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Vamos ler aqui o texto, Juízes capítulo 7, a partir do versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvindo o que dizem, depois de fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço puro até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos e multidão, e eram os seus camelos em multidão, inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: eu tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos deles eu entreguei os midianitas e todo este arraial. Tendo o Senhor ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, o que é que Gideão fez? O que é que está escrito aí? Adorou. O que é que Gideão fez? Adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Amém? Veja só que coisa poderosa. Gideão é o segundo principal juiz que teve em Israel. A sua história na Bíblia só é menor que a história de Sansão. E quando Deus apareceu para ele, a primeira coisa que Deus chamou ele foi de homem valente, de guerreiro. Deus disse para Gideão assim: você é um homem valente, você é um homem guerreiro, e eu te escolhi para libertar o povo de Israel. Quando Deus apareceu para Gideão e disse que ele era um homem guerreiro, que ele era um homem valente, que ele era escolhido, que ele era forte, que ele era poderoso, a palavra de Deus diz que Gideão não acreditou. Ele disse para Deus que não podia ser ele, porque ele era da família mais pobre de Israel, e dentre os irmãos ele era o mais pobre ainda. Então ele disse que Deus estava errado. Tem muita gente que olha para a própria vida e não vê nenhuma qualidade, não vê nenhuma força, não vê nenhuma competência, não vê nada de bom na própria vida dela, e por isso ela não acredita que Deus chamou ela, que Deus escolheu ela. Mas você tem que entender que quando Deus olha para você, Ele vê não aquilo que está na tua vida, mas aquilo que Ele vai fazer ainda na tua vida. Amém? Quando Deus te chama, Ele te chama não para você continuar sendo a mesma pessoa, mas para você ser uma nova criatura em nome do Senhor Jesus. Amém?
Deus não desiste de você quando vê que você tem medo. Deus não desiste de você quando vê que você tem dúvida. Deus não desiste de você quando muitas das vezes você não está acreditando que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém? Mas aí a Bíblia fala que Gideão apresentou uma oferta para Deus. Ele pegou um cabrito que ele tinha e apresentou no altar. E a Bíblia fala que Deus aceitou aquela oferta e fez o fogo subir no altar. Mesmo assim, Gideão continuava tendo dúvidas. E Gideão disse para Deus assim: olha, eu quero fazer, se o Senhor me escolheu, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu vou colocar um pouco de lã no terreno, e quando eu acordar de manhã cedo, eu quero que o terreno em volta esteja seco, e somente a lã esteja molhada pelo orvalho. Se você acha que você é uma pessoa de pouca fé, é porque você nunca leu a história de quem? De Gideão. No outro dia ele chega, e o que aconteceu? Deus fez aquilo que ele pediu, o sinal. O terreno todo estava seco, mas a lã estava cheia de orvalho. E ele pegou a lã e espremeu na taça, e a taça encheu de água. Deus estava dizendo para Gideão, e está dizendo para alguém aqui nessa manhã: por mais que tudo esteja seco e morto à tua volta, eu vou te encher do meu espírito para você vencer, para você caminhar e para você permanecer na minha presença. Amém? Mas você pensa, glória a Deus, você pensa que Gideão acreditou ainda? No outro dia ele pediu outro sinal. Ele queria que acontecesse o contrário. Ele queria que no terreno todo estivesse tudo molhado, mas na lã, a lã ficasse seca. Ele disse: se o Senhor me escolheu, eu quero que o Senhor faça o contrário. O terreno todo tem que estar molhado e a lã tem que estar seca. No outro dia ele acordou, foi lá e viu que aquilo que ele pediu, aquele segundo sinal, tinha acontecido. O terreno todo estava molhado com orvalho, mas a porção de lã que ele colocou no meio do terreno estava o quê? Seco. Deus estava dizendo para Gideão, e está dizendo para alguém aqui nessa manhã, que quando você se sentir seco, sem unção, sem fé, sem poder, sem força para perseverar, se sentindo que no meio daquela luta parece que Deus te abandonou, muitas das vezes a gente fica que nem essa porção de lã. A gente sente no meio das guerras, no meio dos desertos, nos meios das tribulações, que Deus nos abandonou. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: mesmo quando você se sentir seco como aquela lã que Gideão colocou, eu vou colocar gente minha, eu vou colocar gente espiritual, eu vou colocar gente de fé ao teu redor, perto de você, para te ajudar na tua caminhada. Amém? Não importa o cenário, repete isso, não importa o cenário, Deus está sempre comigo. Amém? Mas aí você pensa que Gideão acreditou em Deus? Ele ainda continuava com dúvida. Deus já tinha dado para ele vários sinais, Deus já tinha falado para ele de várias maneiras, Deus já tinha aceitado a oferta dele, mas Deus que conhece o nosso coração, Deus que conhece o nosso, sabia que ele ainda estava com medo, mas era ele que Deus escolheu. Você vê que quando nós lemos a Bíblia nunca mostra que Deus escolheu uma pessoa completa. A Bíblia sempre mostra que Deus escolheu uma pessoa que não tinha muita fé, que não era muito forte, mas que Deus foi trabalhando na vida dela. Amém? Então Deus falou para Gideão uma coisa que você não vê na Bíblia. Inclusive é sempre pregado para que você nunca ouça o seu inimigo. Nunca ouça
seu inimigo. Nunca ouça aquilo que o diabo está falando de você. Nunca ouça aquilo que o diabo está pensando de você. Nunca ouça o que as pessoas estão falando de você, sim ou não. Mas com Gideão, Deus falou uma coisa que muitas das vezes você tem que fazer isso na tua vida, para você abrir a tua visão espiritual e ver o agir de Deus na tua vida. Deus disse, vamos ler aqui o capítulo 7 de volta. Está aqui, versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, se ainda temes, Deus sabia que ele ainda estava com medo. Desce tu com o teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço puro até a vanguarda do arraial. E diz aqui no versículo 13: chegando pois Gideão, eis que certo homem contava um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou, tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque agora o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas tuas mãos. Amém? Deus falou para ele assim: você está com medo de atacar? Vai lá no arraial, vai e enfrenta o medo que você tem. Chega lá, você vai ouvir o que o teu inimigo está falando de você. E quando Gideão chegou lá, um homem estava dizendo que ele teve um sonho, e ele sonhou que um pão de cevada, não sei se você sabe, mas o pão não era de trigo. O pão de trigo era um pão mais fino, era um pão mais caro, era um pão para pessoas de condição. Mas o pão de cevada era o pão mofo, o pão de cevada era o pão dos pobres, o pão de cevada se dava para os animais. Só se você fosse muito pequeno, muito miserável, muito pobre para comer pão de cevada. Ninguém gostava de pão de cevada. Mas o sonho dizia que o homem tinha tido um sonho com pão de cevada que vinha girando sobre o arraial dos midianitas, bateu na tenda do comandante e a tenda virou. E o outro homem que ouviu o sonho disse: esse pão de cevada é Gideão. Esse pão de cevada é quem? E diz a palavra de Deus que quando Gideão ouviu os inimigos falando sobre ele, foi aí que nasceu fé no coração dele para fazer aquilo que Deus tinha escolhido ele para fazer. Amém? Se você fosse uma pessoa inútil, se você fosse uma pessoa fraca, se você fosse uma pessoa que Deus não tem propósito para você, se você fosse uma pessoa que Deus não te escolheu, por que o inimigo fala tanto de você? Por que o diabo te ataca tanto? Você tem que prestar mais atenção no que o inimigo está falando de você. Quando Deus falou para Gideão: tu és um homem valente, Gideão não acreditou. Mas quando o inimigo dele falou que ele era o pão de cevada, ele acreditou. Quando uma pessoa tem um chamado, quando uma pessoa tem um propósito, quando Deus quer salvar alguém, o inimigo vai estar sempre se levantando e falando de você. Amém? Quando o diabo usa situações, quando o diabo usa pessoas para dizer que você não tem fé, acredite, se estão dizendo que você não tem fé, diga assim: é porque eu tenho fé. Está fraco, diga: é porque eu tenho fé.